que nos desconfortam, e lembro muitas vezes os jovens, se têm as suas primeiras experiências de tabaco ou de droga, ou gostam de sair à noite, então o pai ou a mãe vão dizendo: olha, cuidado, tenta chegar às 2 ou à 1, vê lá com quem te metes, vê lá o que é que bebes, e por vezes eles dizem: já está ela outra vez. Como se as palavras, naquele caso, são palavras de aviso, são palavras de bem, mas que lhes sabem mal ouvir. Porque eles querem é viver à sua vontade, à sua maneira. E aquelas palavras só querem proteger ou levar a que eles tenham atitudes em que não se coloquem nos lodos do mundo. E nem sempre essas palavras são agradáveis. E Jeremias anunciava ao povo também palavras no sentido de o fazer converter-se, de fazer tirá-lo de uma atitude menos boa que o faria perder. Aliás, se não fizermos nada, e estamos a viver esta tragédia dos fogos, não é? No nosso país, se não fizermos nada que altere esta situação, cada ano vai ardendo mais, e a uma certa altura não teremos mata, não teremos este pulmão que é essencial para nós. Alguns dizem: é apenas mato, é apenas árvores, mas elas são essenciais para a nossa vida. E se não mudamos as nossas atitudes, como um povo inteiro, e que não coloquemos os interesses particulares à frente do bem comum, então viveremos sempre as mesmas tragédias, não é? Em que, se não chamamos por socorro no tempo certo, sentimos perdidos. Se não agimos como um povo inteiro, se não zelarmos por cada lugar, por cada situação nossa, sabendo que é zelar pelo bem comum, então estamos a contribuir. Nós ficamos muito indignados com os incendiários e com aqueles que fazem isto, mas se eu, na minha atitude, não mudo os meus procedimentos, também eu estou a contribuir para que isso aconteça, não é? Se eu tenho uma terra e deixo de estar cozio e não tomo as devidas providências, eu estou a contribuir para que seja mais fácil o mal acontecer. E o mesmo digo da nossa história, da nossa vida, da nossa saúde. Se eu sei que há coisas que me fazem mal e eu continuo continuamente a fazer, então vai haver uma altura em que eu ficarei doente, em que eu já não vou me sentir no lodo da minha doença. E à nossa volta há imensos testemunhos daqueles que ficaram na doença, que ficaram mal, e testemunhos de pessoas que generosamente vão contribuindo para que o bem aconteça. Neste caso, os incêndios dos bombeiros e os populares, mas também na nossa história de vida, quando nos acontece alguma coisa menos boa, há alguém se beira de nós e tenta nos ajudar. Então, não fiquemos perdidos nos nossos encontros, nas nossas perdas, mas que os testemunhos que à nossa volta, na conduta da vida e também na vivência da fé, nos ajudem e nos guardem a sermos diferentes. Como nesta manhã, no final da manhã, com os imigrantes que aqui estavam, fizemos uma partilha muito boa, porque alguém estava imigrado há 6 meses, o outro há 8 anos, o outro há 28 e o outro há 50 anos. E as partilhas foram tão generosas, tão especiais. E, naturalmente, as mudanças nas suas perspectivas de vida aconteceram de acordo com as experiências que foram vivendo na sua história. De tal maneira que alguém que partilhava que já estava há 50 anos fora, a sua vida já se revê mais na sua terra lá do que aqui. No entanto, ela lembra-se bem, quando partiu,
como foi difícil deixar a sua terra, a sua casa, e naturalmente todos aqueles que já foram imigrantes ou ainda são, sabem esta experiência de cada. Eu recordo-me sempre, eu tinha um lado de interesse, ali está ali a minha tia Zica, que eu, quando ela vinha de França, para mim era uma alegria imensa, não era só para ela. Mas era um bocadinho interesseiro. Eu limpava a casa toda, ela está ali testemunha, antes dela vir, era eu que limpava a casa toda, mas depois ela era a minha tábua de salvação para ir à praia todos os dias. E ainda bem que foi naquele tempo, não é neste tempo, que ela chegou lá para uns 7 ou 8 no carro. Era um entre ela, outro de um lado, outro do outro. Eram os meus primos todos. Se fosse no tempo de agora, não conseguia, porque a polícia está a ver. Tínhamos que ir com as cadeirinhas e com as coisas. Naquela altura, as cadeiras eram os colos dos pais, das tias, e de verdade era uma bênção. Neste caso era de facto uma relação um bocadinho de interesse, mas claro, todas as crianças são assim, gostam das coisas boas, mas também ia colaborando. Então, possamos olhar e contemplar os testemunhos da fé para que nós não nos percamos na vida. E, por vezes, vemos pessoas que deixam a sua vida inteira possibilidades grandiosas. Lembro de uma pessoa que conheci em Medjugorje, pessoa de posses, de riqueza, e, no entanto, essa pessoa consagrou-se e hoje está numa comunidade religiosa, abdicando de tudo, nem o dote sequer levou. E é extraordinário quando isso acontece. Quando, por vezes, conseguimos deixar o que nos prende e aquilo que para o mundo é um objetivo de vida, para chegarmos a uma dimensão diferente. Sermos capazes de encontrar em Cristo verdadeiramente o nosso sentido para a vida. E todos nós, até os mais jovens que estão aqui, quando tinham a idade dos mais pequenos, desejavam crescer para que os vossos pais vos dessem mais liberdade, ainda estão a desejar isso, não é? Estão a crescer. No entanto, se perguntarem ali à Ângela, ou ao Jorge, ou ao João, mas eles dois que já entraram no mundo do trabalho, às vezes há uma vontade de voltar aqui, mas sabendo tudo. Não? Esse é o grande problema. Porquê? Porque deixaram de ter 2, 3 meses de férias, mas chatice ter férias, não é? Alguns já se aborrecem com as férias. Perguntem a eles, estão a contar os dias. O patrão é pior que os pais por causa da liberdade. O patrão é pior que os pais por causa da liberdade, claro. E há aqueles que nem sempre têm férias quando querem. Ainda acompanhei várias situações dessas, em que o marido tem no meio de julho, a esposa tem no final de agosto, e eles não conseguem se encontrar, nem com os filhos, não conseguem fazer férias juntos. E é uma tragédia. Porquê? Porque o mundo dos grandes é complicado. E lá vai o tempo em que férias não havia. Havia uns dias, eu lembro sempre do meu pai partilhar isso, em que em outubro iam de carroça para São Bernardino, faziam umas cabanas de caniço e estavam lá uma semana ou uns dias, não é? A minha mãe era mais fina. A minha mãe ia com o seu avô, com o meu avô, portanto, os seus pais e os irmãos, iam todos para a Senhora da Nazaré, tinham direito a uma casinha, uma cama de caniços, mas eram as férias deles. Nós hoje, graças a Deus, podemos voar de avião, no tempo deles não era assim, podíamos, temos a possibilidade de ir para o Algarve, alguns, para a casa dos amigos, ficamos na casa de uns e de outros, noutros tempos não era assim. E hoje, apesar disso, ainda sentimos insatisfeitos, queríamos mais, é verdade. Porque também depois percebemos que há um tempo generoso e bom
trabalhar é ótimo, descansar igualmente, viver em Deus ainda mais. Quando nós aprendemos esse sentido de Deus na nossa vida, então percebemos, quer no trabalho, quer na escola, que é o trabalho dos mais novos, quer no nosso repouso, no nosso descanso, somos felizes. É difícil chegar aí, mas é possível fazer esse caminho. Então, podemos até sentir divididos nós próprios. Às vezes parece que existem duas pessoas ou três numa só. E quando vivemos a adolescência, mais grave ainda, essa divisão parece mais forte. Mas também na idade adulta e às vezes com as experiências dos desalentos, dos desencontros, das famílias terminadas, perguntamos muitas vezes pelo sentido da nossa vida e custa-nos. Onde está? E esta palavra do Senhor Jesus Cristo é dura, porque diz: eu não vim trazer a paz ao mundo. E estarão uns contra os outros divididos. Mas não é porque Cristo ensina a divisão ou queira a divisão. Aliás, o que Ele quer é paz. O que Ele quer é comunhão. No entanto, as opções que vamos tendo na nossa história de vida, quando nos vamos afastando dele, fazem-nos, de facto, divididos de nós próprios e criam divisão com os outros. E também a própria fé, em alguns momentos, pode criar divisões. É possível que, se calhar, os mais novos, às vezes a mãe ou o pai digam: tem de ir, tem. É preciso ter muito, e isso cria, de facto. Não quer dizer que os pais queiram o mal dos filhos, pelo contrário, queiram bem. E nós próprios, os adultos, já fomos crianças. E alguns nos lembramos, porventura, que éramos tão felizes. Quando andávamos a estar na catequese, aquela senhora que nos chamava catequese, teríamos tempos. Ou quando pertencíamos ao grupo de jovens, ou ao grupo italiano, ou da Ação Católica, ou da Joca, da Lote, alguns mais velhos pertenciam a isso, ou os roteiros, e tínhamos tanto tempo. Estudávamos, trabalhávamos, e era tão bom. O tempo era maravilhoso. Hoje, queixamos por vezes mais novos, porque eles também já não têm tempo. Porque também estão muito ocupados e nós ocupamos muito também. Então, que o Senhor nos ensina a viver este caminho de comunhão, a deixarmos que a sua paz seja verdade em nós e que a agitação do mundo, é curioso, o mundo vive globalizado, mas cada vez está mais separado. As pessoas até viajam muito umas de um lado para o outro. E vimos ainda até este pedido de ajuda que Portugal fez, toda a Europa de ajuda, a Itália, a França e fora da Europa, Marrocos. Foi quem contribuiu, agora a Rússia também. Foi quem contribuiu com mais ajuda. É extraordinário, não é? Vivemos. É curioso também que no nosso país os movimentos de solidariedade, de partilha, de comunhão com os bombeiros, com os que foram vítimas, é extraordinário isso. Percebemos que às vezes o facto da ideia da globalização, de facto, traz separação e não essa comunhão, essa partilha. E que nas situações delicadas, por vezes, vivemos, isso gera comunhão. Eu lembro o tempo da crise mais aguda que nós vivemos, o banco alimentar aumentou imenso, as mães, os pais, ou os avós, eu cheguei a conhecer famílias, eram os avós com a sua magra forma que alimentavam a família inteira.
E aquilo lá iam dividindo e davam. E a generosidade foi-se criando. Então, deixemos-nos que a nossa vida aprenda a comunhão. Essa comunhão que mesmo quando estamos em terras estrangeiras, e atenção, todos nós estamos em terras estrangeiras. Aquela terra que nós dizemos, no perdão cidadão, ou no BI, nascido em tal sítio, não é isso que nos faz desta terra, nem deste país. Todos nós viemos do céu e devíamos para lá voltar. O seio de Deus da nossa terra. Então aprendamos nesta terra que é nossa, por um tempo, a fazermos o caminho que nos leva a estar mais próximos da nossa terra eterna. Deixemos que as cores e a beleza, como este pano que veio da Angola, feito à mão por alguém lá, e que chegou aqui, teve passado pelas mãos de alguém, na bagagem, na fronteira, voou de avião e aqui chegou. Ou então, outro símbolo da Suíça. É um símbolo da Suíça que alguém trouxe com todo o carinho, porque está lá imigrado. São sinais, são gestos, são coisas visíveis de um país distante e que marcam essa relação. São das vaquinhas que dão leite para os chocolates suíços. E cada terra, cada lugar tem as suas tradições, os seus sabores, a sua forma de viver, a sua forma de partilhar e comungar. Há uma terra universal perto de todos. E essa terra não é o lodo do mundo, mas é o amor que Deus fez nascer no coração de todos. Essa é a terra, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mesmo aqueles que acreditam em outras crenças. Na terra do amor, todos somos irmãos.